momento acontecendo atrás de mim, o início do descent. Vamos começar hoje o dia, 10 horas em ponto. A Hope tá entrando logo depois ao Dunamis. Vamos que vamos, Deus tá para liberar alguma coisa sobrenatural aqui. Chegou a nossa hora, Brasil! É a nossa hora, Brasil! Levantem e adora a Deus! É a nossa hora! Você é escolhida! Nação brasileira! Vamos, Brasil! 90% da população brasileira se autodeclara cristão. Hoje, nós possuímos cerca de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Somos um dos maiores países cristãos do mundo. Temos um templo evangélico em cada esquina. E possuímos a maior liberdade para pregar o evangelho em todo o mundo. Mas afinal de contas, o que esses números interferem no funcionamento da nossa sociedade? Qual a consequência desse enorme número de evangélicos em nosso país? Que relevância isso tem trago para a nossa sociedade? Se na medida que nós somos um dos maiores países cristãos do mundo, se nós temos 60 milhões de evangélicos no nosso país, também nós somos um dos países com maiores índices de corrupção do planeta. Somos o segundo país mais violento da América Latina. E temos um dos índices educacionais mais deprimentes de toda a humanidade. Como que um país com um número tão grande de cristãos, como que um país com 60 milhões de evangélicos possui índices tão baixos de moralidade? Por que que dentre todos os países que se declaram cristãos, nós somos os que possuímos o índice mais alto de imoralidade? Nós somos os que possuímos o índice mais alto de violência. E nós somos o que possuímos o índice mais alto de corrupção. Como explicar à luz da palavra de Deus que um país que se autodeclara cristão, com um número tão grande de evangélicos, possui índices tão baixos de moralidade? Se o Evangelho é realmente o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, por que um país que tem 60 milhões de pessoas que creem no Evangelho não experimenta desse poder de Deus? Será que as Sagradas Escrituras são uma mera utopia? É uma mera farsa? Ou será que nós, evangélicos do Brasil, somos os que verdadeiramente vivemos uma farsa? A verdade é que durante muito tempo nós vivemos um evangelho de mentiras no Brasil. E hoje nós estamos colhendo a consequência de termos vivido uma farsa, uma mentira. Os nossos números se contradizem. A conta não fecha. É só olhar para a nossa realidade que nós vamos perceber que nós, como evangélicos no Brasil, representamos uma grande mentira. Representamos uma farsa. O que nos levou a essa situação tão deprimente? O que nos levou a esse nível? Neste momento, nós precisamos olhar para o passado, olhar para a nossa história e procurar no nosso passado a resposta para o nosso presente. A única forma de compreendermos o presente é através do conhecimento do passado. Se quisermos entender por que nos encontramos nessa situação, precisamos olhar para trás. Precisamos olhar para o nosso passado e descobrir quais foram as escolhas que nos trouxeram para este lugar.
Desde os nossos primeiros passos como uma civilização, desde a nossa descoberta, os princípios do Evangelho, os princípios de Cristo, foram tragos para nossa nação. O Brasil é um país que recebeu os princípios do cristianismo desde o seu batismo, desde o seu nascimento. Mas houve um evento na história que mudou não só a história do cristianismo no Brasil, mas que mudou a história do cristianismo em todo o mundo. Foi no ano de 1904, no país de Gales, onde se irrompeu o maior avivamento da história, responsável por transformar a história do cristianismo no mundo inteiro. A partir daquele momento, o cristianismo nunca mais seria o mesmo em nenhum lugar da face da terra. A igreja vivia uma situação deprimente no país de Gales. Foi quando um jovem, chamado Evan Roberts, começou a orar para que o Espírito Santo viesse sobre o seu país e para que a situação da igreja mudasse. Se reuniu com um grupo de 6 amigos e começaram a orar de forma incessante para que o Espírito Santo viesse sobre o seu país. Até que o Espírito veio e por causa de 6 jovens, uma nação inteira se converteu ao Senhor. O que aconteceu no país de Gales, as palavras não conseguem descrever. Historiadores afirmam que foi um Pentecostes maior do que o próprio Pentecostes. O mover de Deus sobre aquele lugar foi algo que nunca mais se repetiu em nenhum canto do mundo. Mas foi a partir da brasa que se acendeu no país de Gales que o mundo inteiro foi incendiado. Influenciado diretamente pelo que aconteceu no país de Gales, William Seymour também foi capaz de provar um grande mover de Deus na Azusa Street, aquilo que nós conhecemos como o avivamento da Rua Azusa, marcaria para sempre o funcionamento das igrejas evangélicas no nosso país. O avivamento da Rua Azusa é o que iria ocasionar numa mudança brutal na maneira de se fazer o cristianismo no nosso país. Porque na Rua Azusa provaram do fogo do país de Gales e do fogo que foi derramado sobre aquele lugar. 2 homens que marcaram a história do pentecostalismo no Brasil. Em 1910, na capital do estado do Pará, chegavam os homens que mudariam a história do cristianismo no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wing, uma dupla de missionários que provaram do avivamento da Rua Azul, seriam os responsáveis por aquilo que nós conhecemos como a primeira onda do pentecostalismo no Brasil. Com uma mensagem voltada ao desapego extremo do materialismo mundano e de uma confiança absoluta nos princípios do Senhor, esses homens iniciaram o pentecostalismo no nosso país. A igreja, ainda pequena, se iniciou e foi crescendo aos poucos. Era composta, na maioria, por pessoas pobres, por pessoas que representavam como a margem da sociedade. Foram essas pessoas pobres que iniciaram no nosso país a pregação de um evangelho, onde tudo que importava era Jesus. Achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa entre 1000 mais beleza terá. No vale de sombra e morte, na
passa de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. E confesso na vida e na morte que todo pra mim é Jesus. Essa mensagem de uma vida piedosa, aos poucos, foi sendo alterada. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, o Evangelho no Brasil aos poucos foi ganhando outros contornos. Foi se transformando em uma mensagem que fugia daquilo que era pregado no princípio. E aos poucos, pela mensagem sendo se transformada, foi aquilo que culminou na década de 50, ao que nós conhecemos como a segunda onda do pentecostalismo no nosso país. Diferentemente da primeira, a segunda onda do pentecostalismo no Brasil já tinha sua mensagem mais focada na cura milagrosa, num Deus que pode resolver problemas que ninguém mais podia. E essa mensagem teve um poder de atração muito maior do que a mensagem que era pregada no início. Aquela mensagem que pregava um desapego ao materialismo se mostrou pouco atrativa, comparada a uma mensagem que pregava um Deus que poderia resolver problemas e causas impossíveis. Por isso, a partir da década de 50, aquilo que a gente vê no nosso país é que o Evangelho se tornou o Evangelho das massas. Estádios se enchiam. As pregações no rádio foram também um instrumento que ajudou para que mais e mais pessoas fossem alcançadas. O único lamento é que aquela mensagem que chegava até as pessoas já não era mais aquela de vida piedosa, mas sim uma mensagem mais atrativa, que tinha um poder de conquistar pessoas maior do que a mensagem do início. Os líderes do nosso país perceberam o poder que essa mensagem tinha de conquistar pessoas, de alcançar as massas. Ao enxergar o poder que essa palavra tinha para alcançar as massas, que eles observaram a oportunidade de se criar e manter um grande sistema. Após a observação do poder de massificação que a mensagem de cura tinha, se explodiu no nosso país a criação de outros ministérios. Algo que era antes escasso, agora se tornou como que uma grande explosão. Para todos os lugares, todas as pessoas começaram a abrir ministérios e começaram a entender que a palavra de um Deus que cura era mais atrativa para fazer com que seus ministérios crescessem. E aos poucos a gente vê que o Evangelho vai se transformando, deixando de ser aquela vida piedosa do início e passando a ser simplesmente uma mensagem voltada ao alcance de massas. I said, all your garments
Spotless are they, white as snow. Thank you, Jesus. Are you washed in the blood of the Lamb? Jesus is so good to me tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. I praise the Lord. Oh, glory, glory. Hallelujah. I feel good in my soul. Praise the Lord. Oh, sure isn't as heavy as it used to be, though, in the old days. Wow. It's really heavy then. Find out where that dove went. Boy, that climax on that dove was it. I like that. I got that when I was down in Texas. You know Fitzgerald? Yeah, well, Fitzgerald. I preached that the first time in his church. Big stuff, and I'll count this. Okay. You gonna trust me? Oh, I think I'll trust you. Okay. 20. You sure will put it straight. This is a business, and you know you don't get meetings or you don't get booked back unless you have a gimmick. Or as the evangelists say, it's a ministry. It's incredible. They'll say, oh, brother so-and-so, he's got the ministry of laying on of hands, or he's got the ministry of prophecy. But that's a gimmick, and the guys that have the gimmicks get the big meetings and do good. And I mean, there's some lady out there, and you've got $10 put away in a cookie jar. Now God spoke to my heart and told me to go and tell you to get that $10 and get it in the mail and send it to me, and God will bless you. God will give you a reward such as you've never known before. And so, you know, if you're going to get into big time religion, this is the games you've got to play, things like that. You go into it as a business and you work it as a business. Ao observar o poder que uma mensagem de um Deus que cura tinha, os líderes evangélicos do nosso país enxergaram essa como uma grande oportunidade. Então foram buscando métodos e mais métodos para aprimorar o poder de massificação que essa palavra tinha. Foi o que culminou na década de 1970, naquilo que nós conhecemos como a terceira onda do pentecostalismo no Brasil, ou o surgimento do neopentecostalismo. Aquela mensagem de desapego ao materialismo que era pregada no começo foi brutalmente modificada. E agora, com o advento da teologia da prosperidade, o foco já não era mais na vida piedosa. O foco agora era num Deus que, além de curar coisas incuráveis, era capaz de te dar coisas inimagináveis. O materialismo se intensificou e se mostrou como um meio de massificação extremamente poderoso. A mensagem do Evangelho agora também estava nas televisões, que foi usado como um instrumento de massificação, de alcance de pessoas. Uniram o poder que a televisão tinha de alcançar pessoas com o poder que uma mensagem de um Deus que poderia te dar coisas que ninguém mais podia te dar, para assim conseguir um sistema cada vez mais absoluto, cada vez mais grandioso. A base doutrinária do que foi pregado no Brasil a partir desse momento se resume em curas, bênçãos, prosperidade e milagres. O relacionamento com o Criador se baseou simplesmente num jogo de troca, onde tudo que eu faço para Deus é visando algo que Ele pode me dar.
como um vírus que se espalha sem que seja notado. Assim, a mensagem de um Deus que pode fazer coisas impossíveis, de um Deus que pode te dar coisas que ninguém mais pode te dar, se espalhou por todos os templos de nosso país. E hoje essa é uma mensagem quase que absoluta. E a partir da década de 70, foi essa mensagem que dominou os púlpitos do nosso país. Pouco se falou sobre santificação. Pouco se falou sobre justificação. Pouco se falou sobre redenção. Mas sobre curas, bênçãos, milagres, prosperidade, se falavam todos os dias. Porque essa mensagem tinha um poder de atrair pessoas. Tinha um poder de criar e manter um sistema funcionando. E sem que nós percebêssemos, sem que nós dessemos crédito, esses líderes criaram o seu sistema diante dos nossos olhos, usando a ganância do povo como elemento que seria capaz de criar o seu sistema. Esses líderes perverteram o intuito de se pregar o evangelho no nosso país. E ele já não foi mais pregado para formar um caráter. Ele foi pregado simplesmente para satisfazer um prazer. Porque era satisfazendo o ego das pessoas que eles mantinham seu sistema absoluto. Era dando algo em troca que eles compravam as pessoas e que eles faziam com que as pessoas entregassem as suas vidas para um suposto evangelho, que nada mais era do que simplesmente um artifício usado por um sistema para se tornar absoluto no nosso país. Exclusivo. O Jornal Nacional mostra as imagens proibidas a tomar dinheiro dos fiéis. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Você tem que chegar a esse povo. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Dos homens mais ligados ao Edir Macedo. O pastor Carlos Magno ficou 10 anos da Igreja Universal. Foi substituto do Edir Macedo na direção-geral da igreja em São Paulo. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão ao lado do Edir Macedo. Por que o senhor saiu da Igreja Universal do Reino de Deus e decidiu denunciar o Edir Macedo? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se caracteriza por dois períodos distintos. O primeiro período, dos seus primeiros 8 anos de vida, quando ela era uma igreja absolutamente espiritual, seguia uma linha, toda ela voltada para os ensinamentos bíblicos. E um segundo período, quando ela passou a ser uma igreja detentora de um poder financeiro, quando o bispo Edir Macedo descobriu o poder que o dinheiro traz, e aí desviou-se dessa conduta espiritual e passou a dirigir a igreja de uma maneira absolutamente mercantilista. As reuniões, como essas imagens provam, já não eram mais aquelas reuniões espirituais cuja preocupação era a vida espiritual do povo, os milagres que Deus operava naquela época, mas a preocupação passou a ser tão somente sobre a arrecadação e como arrecadar cada vez mais. Mas a ganância desses líderes não parava só por aí. Eles não queriam simplesmente criar um sistema. Eles queriam criar um império. Para criar um império, precisavam manter o seu sistema funcionando. Mas só que o sistema dos homens não se sustentaria diante da verdade do Cordeiro. Para manter o seu sistema, eles precisaram reter do povo a verdade. Manipularam o povo. Falaram somente daquilo que lhes convinha. Pregaram somente as coisas que traziam o resultado que eles esperavam para o seu sistema. Usaram de métodos. Usaram de artifícios. Usaram pessoas
simplesmente para se tornarem absoluto em nossos países. Os falsos mestres se colocavam diante do povo como detentores da verdade. Com suas pregações, eles diziam estar fazendo a obra de Deus e pregando o Evangelho. Mas, na verdade, o seu intuito era simplesmente criar e manter o seu sistema funcionando. Basicamente, todas as igrejas do nosso país, a partir desta década, seguiu exatamente o mesmo modo de operação, o mesmo método de atuação, porque o intuito era simplesmente o mesmo. Simplesmente o mesmo. Todas as igrejas do nosso país seguiram o modelo congregacional, onde uma igreja mãe, a igreja matriz, se iniciava. E logo essa igreja matriz precisava alcançar o número de membros possíveis para rapidamente se expandir. Mas para que essa igreja pudesse se expandir, as pessoas precisavam ser alcançadas. As pessoas precisavam se render ao Evangelho. E era por isso que eles pregavam uma mensagem que atraía as pessoas. Porque pela ganância do povo eles conseguiam atrair as pessoas para dentro dos templos. Mas para que o seu sistema funcionasse, as pessoas não tinham que simplesmente ir aos templos. As pessoas precisavam contribuir para a manutenção desse templo. É por isso que uma das doutrinas mais ensinadas, mais faladas e mais repassada nos últimos anos do nosso país é a doutrina de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas essas que os nossos líderes nos ensinavam que eram destinados para fazer a obra de Deus. Mas o que esses líderes não contavam ao povo era que eles mesmos reduziram a obra de Deus na criação de templos, na construção de igrejas, na criação de um sistema. Para você semear R$900 antes para Deus. Last year was 2008. O ano passado foi 2000. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000, 1.000, 5 mil, 2 mil. Isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus, não é conta do apóstolo, do bispo, da bispa, não. E os demais que vêm investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Se você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podia mexer. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. Então todos seguiram essa receita. Atraíam pessoas, arrecadavam recursos e se expandiam. E cada igreja que eles conseguiam expandir tornava o seu sistema mais forte, tornava o seu sistema mais absoluto, e assim consolidava ainda mais o império que os homens ergueram, como se estivessem fazendo isso no nome do Senhor. E esse sistema, esse modelo, foi ganhando força a cada dia no nosso país, sem que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Mais e mais congregações iam sendo abertas. Que indústria no nosso país conseguiu uma loja em cada esquina? Como que nós podemos explicar o número absurdo de templos evangélicos que nós construímos? A resposta é porque nós usamos os recursos dos cristãos para criar um sistema. Reduzimos o fazer a obra de Deus na construção de templos. É por isso que a igreja evangélica brasileira possui um templo em cada esquina. Uma igreja escuta a pregação da outra. E nós não conseguimos entender, nós não conseguimos observar que o intuito de tudo que se fazia
como evangelho no nosso país era simplesmente construir um império. Império esse que não honra ao Senhor. Império esse que não glorifica a Deus. Império esse que só dá poder e glória a homens. E o Senhor nos confronta em nossos corações dizendo: eu derramei do meu espírito sobre essa nação. Eu derramei do meu espírito sobre o Brasil. E vocês rejeitaram o meu espírito. Rejeitaram a minha verdade para viver dentro de um sistema. Vocês deixaram de ouvir a minha voz e ouviram a lobos enganadores. Eu amei o Brasil. E eu estive sobre o Brasil. E vocês viraram as costas para mim. Porque deram ouvidos à voz da sua ganância. Eu estive perto de vocês, tão perto de vocês. Domingo após domingo. Mas os seus olhos estavam fechados para mim. Os seus ouvidos estavam tampados para a minha verdade. E vocês viveram uma mentira porque não quiseram me ouvir. Vocês fizeram homens ricos porque o enriquecimento deles saiu do bolso de vocês. E fizeram o meu evangelho da verdade pobre nesse país. Porque não ouviram a mim, ouviram a eles. Mas o Senhor tem uma verdade para os nossos dias. O Senhor tem uma verdade para os nossos dias. Eu amo e disciplino cada um de vocês. Sê, pois, zeloso e arrependam-se. Arrependam-se. Porque eu estou à porta e bato. Oh, Jesus. O Senhor esteve à porta de cada igreja, domingo após domingo, e nós não abrimos a porta para Ele. Não abrimos a porta para Ele. Fechamos a porta para o noivo e abrimos a janela para lobos. E os lobos que nós alimentamos, estão ricos. E estão se posicionando diante da nação que eu escolhi, como os meus portas-vozes, como a minha voz, mas não são. Abrem a boca e dizem: eu faço a parte de Deus, mas não falam. E só fazem isso porque vocês deram poder a eles. Porque se tivessem dado voz a mim, eles não teriam voz. Eles só têm voz porque vocês não ouviram a minha voz. Ouviram a voz deles. Ouviram a voz deles e não a minha. Senhor, nos perdoe, Pai.
evangélicos do Brasil, nós ajudamos o sistema a colocar as gemas na noiva. Nós ajudamos o sistema a colocar a mordaça na noiva do Cordeiro. Mas as mordaças estão sendo tiradas, as algemas estão sendo quebradas, e a noiva está se levantando com a mensagem de juízo, uma mensagem de confronto e uma mensagem de arrependimento. A voz do Senhor para a nação brasileira, para a igreja evangélica brasileira está vindo, e está vindo confrontando com a sua verdade. E vai ser o posicionamento de cada evangélico a essa mensagem de confronto que vai determinar se vocês sofrerão a minha misericórdia ou o meu juízo. Porque o Senhor está farto desse sistema. O Senhor não suporta mais ver o sistema atuando como se estivesse atuando no nome dele. E a ira do Senhor virá sobre cada homem que se apossou da sua verdade para pôr em prática e em pauta os métodos do seu sistema. Mas eu amo o meu povo, e por amar cada um de vocês eu vou machucá-los com a verdade. Por amar cada um de vocês eu vou machucá-los com a verdade. Porque o meu nome foi manchado, a minha verdade foi deturpada, e eu chamo ao arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se e voltam do lugar de onde caíram, porque a minha ira vai ser derramada sobre o sistema. E se vocês não saírem dele, vocês farão parte da sua ruína. Nos perdoe, Jesus.